Oi, gente, que pena, a live caiu aqui no Instagram. Vocês estão me ouvindo agora, gente? Por favor, me deem um feedback aqui. Vocês estão me ouvindo? Deu uma travada que eu tive que sair e entrar de novo. Desculpem. Estão me ouvindo bem agora? Sim? Ah, legal. Então vamos continuar, gente. Deu uma travadinha, tive que sair e entrar de novo. Peço desculpas, vamos ver se eu sei onde eu parei aqui. Tava falando sobre comer melhor, né? Comer melhor e comer uma quantidade menor, né? Então a gente não precisa exagerar nas porções, né, gente? As refeições, elas precisam ser equilibradas também nas porções, né? Mesmo sendo uma comida saudável, cuidado com a quantidade que você vai comer, tá? Mas mais importante do que a quantidade é a qualidade. Não adianta você comer... então eu vou substituir uma refeição minha por um chocolate. Não faz sentido, né? Você precisa olhar para a qualidade do que você está comendo, tá? É mais importante até do que você ficar apegado à quantidade ou a calorias, né? Isso é um grande erro. A gente precisa olhar o que aquele alimento vai promover de saúde dentro do meu corpo. O que aquele alimento vai fazer dentro do meu organismo, né? Então, se a gente for contabilizar calorias, contar calorias é um grande erro, né? Na hora da gente buscar o emagrecimento. A gente fica ali apegado a calorias e, por exemplo, eu posso comer 100 calorias de um chocolate e posso comer 100 calorias de uma cenoura. O que vocês acham que vai ter um efeito melhor ou é a mesma coisa? Só porque eles têm a mesma quantidade, o mesmo valor calórico? Vocês entendem? E tem pessoas que se confundem nisso, né? E acham realmente que o mais importante é olhar o quanto de energia aquele alimento fornece, que são as calorias, né? E não! A gente precisa olhar o que tem de nutriente dentro daquele alimento. Então a cenoura, ela vai ter muito mais nutriente, ela vai ter vitaminas, ela vai ter fibras, vai ter minerais, vai ter água, certo? Vai ter antioxidantes. E o chocolate vai ter o quê? Caloria vazia, né? A gente só come aquilo... estimula um monte de açúcar dentro do nosso corpo e sim, ajuda no processo de ganho de peso, né? Então, por isso, olhem sempre para a qualidade do que vocês estão comendo, não se apeguem tanto às calorias. Próximo ponto do nosso checklist, evite alimentos diet light e adoçantes artificiais, tá? Muito embora pareça muito sedutor esses alimentos, né, diet light, por serem pouco calóricos, eles são ricos em aditivos químicos que inflamam o nosso organismo e não contribuem para o processo de emagrecimento, gente. Se alimento diet light emagrecesse alguém, não existiria pessoas obesas no mundo, porque o que mais tem é esse tipo de produto, tá? De todos os tipos, né, a gente tem. Então não é uma boa saída. E pelo contrário, eles são até mais caros, né? E prejudicam a tua saúde. Porque muitas vezes eles são adicionados ali de adoçantes artificiais, de aditivos químicos para tentar dar um pouco de sabor, né? Já que a gente tirou toda a gordura daquele produto, ou tirou todo o carboidrato, o açúcar, ele acaba se tornando um produto não muito palatável, e aí precisa adicionar um monte de aditivo químico com o objetivo de trazer um pouco de sabor para aquele alimento. E esses aditivos, eles acabam inflamando muito o nosso corpo, e isso prejudica muito o processo de emagrecimento, tá? Então evitem esses alimentos. É melhor comer os alimentos na sua forma integral mesmo. Evite farinhas brancas, né? Então tudo que é refinado, tá, gente? Pão branco, farinhas brancas, bolos, tudo que leva farinha branca, né? A gente deve evitar, porque são alimentos de alta carga glicêmica, que a gente chama. São alimentos que liberam muito açúcar para a corrente sanguínea. E isso lá na frente, depois de um tempo que você comeu, não muito lá na frente, logo em seguida, vai ser convertido em gordura, né? Então, quando a gente come muito açúcar, muito pão branco, muita farinha branca, a gente tem um aumento na nossa glicemia e isso faz com que a gente transforme toda essa glicemia que está sobrando em gordura. Estoca, né? Vira tecido adiposo. Então, se a gente não quer engordar, a gente não pode comer esses alimentos em excesso, tá? Então, é aquela coisa de comer pão no café da manhã, bolachinha no meio da manhã, bolachinha à tarde, torradinha à noite, come uma tapioca antes de dormir. Isso tudo
né? Eleva muito os níveis de açúcar no seu sangue, que vai ser convertido em gordura se você não gasta. E muito provavelmente você não gasta, né? Então, por isso, consumam e deem preferência pelos alimentos integrais. Por aquilo que não passa por processo de refinamento, né? Então, a farinha na sua maneira integral, né? Seja no arroz integral, num pão integral de verdade, né? Um pão integral de verdade. Então, consumam os alimentos na sua forma integral, que eles têm mais fibra, né? Então, essas fibras, elas contribuem para o controle glicêmico do alimento. Por que o arroz integral e não o arroz branco? Eles têm calorias diferentes? Não, eles têm a mesmíssima caloria, gente. A diferença do arroz branco para o integral é que o integral tem mais fibras. E por isso, ele controla a liberação de glicose para a corrente sanguínea, deixando você saciado por mais tempo. Então, esse é o objetivo de comer um arroz integral. É você consumir mais fibras que vão controlar a glicemia desse arroz e você vai ter uma saciedade mais rapidamente do que se você comesse o arroz branco. Além disso, as fibras contribuem para o funcionamento do intestino, que é super importante também no processo de emagrecimento, tá? Próximo passo, não fuja das gorduras, né? Aquele medo de comer gordura, de comer proteína, achando que vai engordar porque fica lá contando calorias, né? É muito mais interessante você buscar o fornecimento de energia através das boas gorduras do que se entupir de carboidrato, né? E aí quando eu falo de gordura, gente, tô falando de gorduras boas. Exemplo, abacate, óleo de coco, azeite, castanhas oleaginosas, o próprio coco seco, né? São opções de alimentos que são ricos em gorduras de boa qualidade, gorduras protetoras. E além disso, eles vão te proporcionar saciedade. Quando a gente pensa em emagrecimento, gente, a primeira coisa que vem na cabeça é: vou passar fome. Isso é terrível, né? A gente se sente mal só de imaginar em ficar fazendo restrição alimentar e acabar sentindo fome, né? Sentindo aquela angústia porque não come e fica ali com fome. Ai, tô passando fome, tô passando fome. Mas isso é um grande erro, vocês não devem passar fome. A gente deve consumir alimentos que proporcionem saciedade. Olha que sacada legal, você comer alimento que te fornece energia, te proporciona saciedade, você não vai comer em excesso porque eles te causam saciedade mais rapidamente, em menores quantidades, do que se você comesse pão, por exemplo. E o melhor, eles não estimulam a produção de insulina, eles não aumentam a sua glicose. São alimentos que vão manter os seus níveis de glicose um pouco equilibrados, né? E a sua insulina baixa. Só que é claro, gente, que assim, se você comer gordura em excesso... Ah, então a Karen falou que pode comer abacate, vou comer um abacate inteiro. Aí é muito, né? Aí você tá fornecendo energia demais pro seu corpo. Também não vai ajudar no emagrecimento. Você precisa dosar a quantidade do que vai comer. Castanhas oleaginosas, você precisa comer um pote de castanhas? Não, você vai comer um punhado, uma porçãozinha, né? Que já vai ser o suficiente para você se sentir bem, né? Não sentir tanta fome. E driblando essa vontade de comer, essa fome que fica ali, né? Batendo o tempo todo ao longo do dia, tá? Então, a gordura, ela se faz super necessária e é uma ótima estratégia para você driblar a fome, tá? Driblar aquela vontade de comer o tempo todo e ajudar no seu emagrecimento. A proteína, mesma coisa. Às vezes vale mais a pena você consumir um alimento mais proteico, tipo um ovo cozido, ou até mesmo, por exemplo, nos produtos que nós temos lá, um salgado de frango que tem batata doce junto, né? Um salgado que é bem proteico, que ele vai te manter super saciado, do que você ficar beliscando um monte de coisa. Aí isso é ruim, né? Aí você não consegue realmente ter um resultado em emagrecimento, tá? Bom, outro ponto aqui do nosso checklist. Evite alimentos industrializados. Acho que eu já falei um pouco aqui do Diet Light, mas também serve para os alimentos altamente processados, industrializados, embutidos, tá? Então, alimentos enlatados, né? Que já vem pronto ali para consumo, que são cheios de sódio. Alimentos altamente processados, como por exemplo os embutidos,
né? Aqueles alimentos prontos, tipo nuggets, né? Empanadinho de frango, salsicha, enfim. Essa coisarada toda traz um monte de aditivo químico, um monte de coisa ruim pro seu corpo, gerando um processo inflamatório, tá? Então, por isso a gente deve evitar os alimentos industrializados. Para isso, tenham interesse em ler os rótulos, né? Nem todo alimento que passa por um processo de industrialização é ruim, tá? Inclusive a gente aqui faz um processo de industrialização mais artesanal, mas não deixa de ser um processo de industrialização, né? Uma vez que a gente embala o produto, coloca etiqueta, coloca rótulo. Mas como a gente diferencia um alimento que é legal de consumir, bom, de um alimento que não é? Lendo o rótulo, né? Então é importante que vocês leiam o rótulo do que for consumir. Dá uma olhadinha nos nossos produtos, por exemplo. Vocês não vão encontrar ali nenhum aditivo químico, porque a gente não usa. Ainda mais trabalhando com alimentação, com produtos certificados, né? Orgânico. A gente nem pode usar. Nem que a gente quisesse usar, por exemplo, um conservante, a gente não pode, tá? Então a única forma de conservação dos nossos produtos é o congelamento. O congelamento garante tanto a qualidade do alimento, quanto a preservação dos nutrientes, quanto a conservação. Então a gente não precisa usar aditivo químico, né? Agora, se você pegar um alimento, por exemplo, um macarrão instantâneo, uma salsicha, um alimento altamente processado, e dá uma olhadinha ali nos rótulos, lê ali, dá uma olhadinha nos rótulos, pega uma bolacha recheada, uma coisa bem tranqueira assim, um salgadinho, leia o rótulo, você vai ter ali a informação que você precisa. Quando você começar a ler o rótulo e você não identificar alguns daqueles nomes como alimento, pode fugir desse produto, tá? Então você vai ler o rótulo lá, você vai começar a ler, você vai falar, nossa, quanto nome esquisito, não conheço nada disso daqui. O que será isso? Pronto, já é um motivo para você não comer, tá? Então você precisa conhecer, se é alimento você vai identificar, você vai saber que é alimento, né? Agora, se é um produto adicionado ali, um produto químico, você vai achar um nome esquisito ali no meio. Então a gente já evita, se tiver 2 ou 3 nomes esquisitos lá, você evita aquele produto, tá? Próximo ponto do nosso checklist. Se preocupe com a qualidade do seu sono. Então lá no comecinho, gente, para quem perdeu o início da live, aliás, boa noite para quem tá chegando agora. Sejam bem-vindos, tá? Eu sou a Karen, nutricionista aqui da Duas Marias, já me apresentei lá no comecinho. Então para quem chegou agora, muito prazer, obrigada por você estar aqui. A gente vai ter agora uma série de lives falando sobre alimentação saudável, que a gente tá chamando de Momento Fit, que na verdade o objetivo é trazer informação sobre nutrição, alimentação, né? Seja para emagrecer, seja para se manter saudável, não importa. A gente está aqui para promover saúde, esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo da nossa empresa, né? Da Duas Marias, promover saúde. A gente vende saúde, a gente não vende comida, a gente vende saúde. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui com essa série de lives que nós vamos fazer, né? Eu sou nutricionista de formação já há 20 anos com especialização em nutrição funcional, então gosto demais dessa área da nutrição, sempre cliniquei, sempre atendi paciente e tenho agora a Duas Marias, esse projeto lindo, né? Onde a gente trabalha também lá na ponta final, eu passo a dieta e indico onde comprar. A facilidade, né, gente? A gente vende essa facilidade de não precisar ir pra cozinha cozinhar, né? Então vocês têm aqui com a gente essa facilidade. Mas voltando, a gente tá falando um pouquinho sobre emagrecimento hoje, o nosso primeiro tema. E eu já falei alguns pontos aqui, depois eu vou deixar a live salva, pra quem não assistiu, poder assistir desde o início. E vamos continuar aqui. Então se preocupe com a qualidade do seu sono. Eu falei lá no início, gente, que o sono é um dos tripés para o emagrecimento acontecer, tá? Como é que a gente cuida da qualidade do sono? Em primeiro lugar, vocês precisam entender que dormir é importante e é importante que ocorra o mais cedo possível, tá? Então, a partir das 18 horas, o seu corpo, a partir do pôr do sol, né, lá para 5, 6 horas, o seu corpo começa a entrar num outro estágio de produção hormonal. A gente começa a entrar numa produção hormonal de hormônios para o sono. Só que para que isso ocorra de maneira eficiente, né, saudável, você precisa estimular essa produção também. Adianta a gente ficar até tarde no computador, no celular,
estimulando o nosso cérebro com essa luz azul que vem do celular, que vem do computador, até altas horas da noite, para depois querer ter um bom sono? Não. Então a gente precisa fazer o que a gente chama de higiene do sono, né? Desligar o celular pelo menos 1-2 horas antes de dormir, abaixar as luzes da casa, a luzinha mais amarelinha, sem muita luz estourada, sabe? Luz branca. Que essa luz branca é que acaba confundindo o teu cérebro e você acaba não conseguindo produzir a melatonina, que é o hormônio do sono, né? Que é super importante. Então, deixar a luz da casa mais baixinha, uma temperatura agradável, jantar mais cedo que você conseguir. Só dormir após pelo menos 1 hora e meia de ter jantado, para que você não durma fazendo digestão. Tudo isso vai contribuir para que você tenha uma qualidade de sono legal. Você pode aderir a uma meditação antes de dormir, um banho morno, tudo isso relaxa, né? E ajuda a desligar a mente. Então, uma música, de repente, uma meditação para dar uma desligada na mente. A gente precisa fazer a mente parar de trabalhar também, né? E isso pode ser uma dica aí para você conseguir dar uma relaxada e dormir melhor. Então é importante que você se preocupe com o seu sono. Talvez você crie um ritual próprio, um ritual seu, mas tenha em mente que você precisa de um ritual de sono para ter uma boa qualidade de sono. Isso vai ajudar muito no emagrecimento. E olha, gente, eu já atendi pessoas que não emagreciam mesmo fazendo tudo bonitinho na alimentação, mesmo fazendo atividade física, não conseguia emagrecer. E aí quando a gente foi ver, era problema no sono. A pessoa tinha ali muito estímulo antes de dormir e não tinha uma boa qualidade de sono, não produzia os hormônios necessários para o emagrecimento, tá? Então se preocupe com a qualidade do seu sono. Próximo passo, coma quando você tiver fome. E procure identificar esse sintoma, né? Porque a gente confunde fome com vontade de comer, são coisas distintas. E aí, como que a gente consegue identificar esses sinais, né? Se observando. Você precisa parar para se observar e entender se o que você está sentindo é fome ou é vontade de comer, tá? Porque se você comer toda vez que você tiver vontade de comer, aí sim você não vai conseguir perder peso mesmo. Procure comer quando você estiver com fome. Tá com vontade de comer? Bebe água, toma um chá, vai driblando essa vontade, tá? Mas é importante identificar os sinais de fome. Próximo ponto. Não faça restrições alimentares. Então, sabe aquela história, gente? Segunda-feira eu começo a dieta e aí eu vou comer só salada, eu não vou comer mais nada, eu vou viver só de alface. Isso não vai dar certo. Quando chegar lá, no máximo, na quarta-feira, quiçá, né? Se chegar até o final do dia da segunda, né, digamos que você aguente até quarta, no máximo, você vai estar verde de fome e pior, né? Com uma compulsão alimentar gigante. E aí você vai comer o dobro do que você comeria. Isso é fato, tá? Pode ter certeza, é isso que vai acontecer. Se você faz muita restrição alimentar, depois de alguns dias o seu corpo não vai suportar mais e você vai comer mais do que antes. Adianta então fazer grandes restrições alimentares? Não, gente. O arroz e feijão não é o culpado de você não emagrecer, né? Aquela pizza que você come no final de semana não é a culpada de você não emagrecer. Olhe para a sua rotina alimentar, o seu dia a dia mesmo, no que você faz de segunda a domingo. Observe, né? Olhe de fora assim a sua alimentação, faça uma anotaçãozinha mesmo, pega um caderninho, durante uma semana se comprometa a marcar aquilo que você está comendo, só para você conseguir visualizar mesmo. É importante isso, porque a gente faz as coisas tão no automático, né? Que a gente não consegue talvez ali visualizar o que a gente está fazendo. Então toda vez que você comer, anota o que você está comendo, para no final do dia você se dar conta do tanto que você comeu. Tá? E aí, esse volume de comida que é um problema, né? Esse exagero, essa desproporcionalidade mesmo do quanto come, o tanto de carboidrato que está ingerindo, o tanto de açúcares, o tanto de alimentos industrializados, de farinhas brancas, é isso que vai fazer a diferença. Não é você simplesmente sair cortando tudo e comer só salada, isso não vai dar certo, tá? E aí você segue todas as outras dicas que eu já dei também. Não fuja das dietas milagrosas,
Que também é isso aí, gente. Dieta milagrosa, ela geralmente propõe uma restrição alimentar muito grande, né? Então a dieta milagrosa, ela também propõe essa restrição grande. E aí você vai ficar se sentindo ali muito mal com aquela dieta, né? Ela não vai ajudar, ela vai ajudar ali algum tempo, você vai conseguir perder alguns quilos e depois você vai engordar o dobro. Então cuidado com essa ilusão, né? De uma dieta milagrosa. Kit vegana é indicado para quem está em dieta cetogênica? Olha, numa dieta cetogênica, gente, é algo bem específico, tá? Onde a gente não deve consumir carboidratos. O nosso kit vegano não entra numa dieta cetogênica, tá? Sendo bem honesta com você, a hora que você passar dessa fase da sua dieta cetogênica, aí você pode consumir. Porque ali a gente tem alguns alimentos fontes de carboidratos. E aí não vai entrar no seu processo de cetose, tá? De cetogênica. Certo? Se fosse uma dieta low carb, a gente até tem bastante opção. Mas como é uma dieta cetogênica, ela é bem focada em zerar carboidrato, né? Aí fica mais complicado mesmo. A gente não tem essa opção, ainda mais vegano, não temos. Nesse momento, não. Oi, mamãe, é a Lorena. Minha filha tá aqui na live. Oi, filha. Bom, cuidado com os excessos no final de semana. Gente, a gente pode ter uma refeição livre. A gente pode ter aquele dia onde a gente escolhe uma refeição para comer uma coisa que a gente gosta, que tá um pouco fora da sua proposta de plano alimentar, né? Que tá um pouco fora da proposta de uma alimentação mais saudável, sem problema nenhum. O que não dá é para você enfiar o pé na jaca sexta, sábado e domingo, né? Exagerar na quantidade de comida e de tranqueiras que você vai comer. Então não existe dia do lixo, esse termo é horroroso, tá? Não façam isso, nem pensem dessa forma, não é legal, isso pra tua mente já não é legal, né? Quando você pensa dessa forma. A gente não pode tratar a alimentação desse jeito, né? Não existe dia do lixo, existe aquele dia que é uma exceção, né? Na semana ali você tem um dia, ou melhor, uma ou duas refeições na semana que você vai sair um pouquinho fora, né? E vai comer alguma coisa diferente, tá? É isso que a gente tem que considerar. Essas duas refeiçõezinhas não tem o menor problema você comer aquilo que você gosta, né? A questão é você exagerar no final de semana, da hora que acorda, da hora de dormir, todos os dias, e isso vai estragar o seu processo de emagrecimento. Ficar muito tempo sem comer é ruim? O Glauber tá perguntando. Depende, Glauber, se você tem uma facilidade em ter compulsão alimentar por ficar sem comer, é ruim, tá? Então a gente não indica ficar longos períodos em jejum. Agora, se você tá fazendo um jejum planejado, por exemplo, um protocolo de jejum intermitente, aí sim é super legal, vai funcionar muito para o seu processo de emagrecimento, né? Agora, ficar sem comer de maneira desordenada, né, desorganizada, porque não teve tempo, porque não deu. E aí quando você come demais, né, isso é ruim. Então é melhor fracionar a alimentação e comer mais vezes ao dia, tá? Em menores quantidades. Evite o excesso de álcool. Gente, o que eu tenho visto de pessoas que trocam comida por bebida alcoólica, demais, assim, demais, né? E aí chega final de semana, a pessoa nem come tanto, ela nem exagera tanto na comida, mas ela exagera no álcool. Quem nunca, né, gente? Quem aí se identifica com isso? Tem que tomar muito cuidado, porque a bebida alcoólica, ela, além de ser extremamente calórica, ela vai desregular todo o seu metabolismo. Vai desequilibrar o seu metabolismo e você não vai conseguir emagrecer. E aí, por mais que você faça dieta de emagrecimento, por mais que você faça tudo bonitinho, certinho, se você exagera no final de semana na bebida alcoólica, isso vai ser muito ruim pro seu emagrecimento. Você não vai ter resultado, tá? Para ter um bom resultado, você precisa maneirar na bebida alcoólica. Fazer aquilo lá, gente. Vai tomar uma taça de vinho em uma refeição, um dia da semana, né? Uma latinha de cerveja em uma refeição, em uma vez na semana. E não chegar no final de semana e encharcar de beber, né? Porque isso não vai dar certo. Aí você vai ficar ali só naquele efeito compensatório, sabe?
Durante a semana você consegue seguir tudo bonitinho, no final de semana você exagera e você fica ali naquela compensação, nem engorda, nem emagrece, nada acontece e você fica frustrado, acha, né, poxa, nada acontece, meu corpo não responde e pode ser que o seu problema esteja na bebida alcoólica, tá? E por último, gente, nosso último ponto aqui do checklist, que eu acho super importante falar, é o cuidado com o seu intestino. Pessoas que têm um intestino muito ruim, que têm constipação intestinal, elas têm um organismo mais intoxicado e, portanto, elas têm mais resistência à insulina. Elas têm mais dificuldade em emagrecer. Tanto é que pessoas obesas, todas as pessoas que estão obesas, elas têm problemas com o que a gente chama de disbiose intestinal, que é um desequilíbrio da microbiota intestinal. Esse desequilíbrio, gente, vai dificultar o processo de emagrecimento. Então você precisa olhar para o seu intestino com muito carinho e cuidar da saúde do seu intestino. Como? Consumindo fibras, vegetais crus, tomando um suquinho verde, comendo uma aveia, uma linhaça, uma chia, bebendo bastante água, consumindo bons alimentos que vão promover a saúde do seu intestino, tá? O intestino precisa funcionar, gente. A gente precisa eliminar aquilo que não serve mais. Aquilo que seu corpo não aproveitou. Aquilo que precisa ser excretado. Senão a gente tem ali um acúmulo de toxinas e isso vai ser extremamente prejudicial, não só para essa questão do emagrecimento, mas para outras funções do seu corpo, dos seus órgãos, tá? Então, o cuidado com o intestino, ele se faz primordial para o emagrecimento acontecer. Certo? Alguém tem mais alguma dúvida aqui? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Novamente, gente, emagrecer é um processo a longo prazo que requer paciência, né? É melhor você esquecer esse assunto e só seguir o plano. Segue o plano, segue adiante, né? Segue o plano. Esquece a balança um pouco, esquece a neura de ficar se pesando, porque o emagrecimento ele é uma consequência dessas mudanças, né? Eu costumo falar para os meus pacientes, né, quando eu atendo, que o emagrecimento é um bônus das mudanças que a gente faz para a vida, né? A gente busca essas mudanças como alteração de estilo de vida. E aí a importância de vocês focarem nisso, tá certo? Clorela, sim, é excelente. Excelente, gente, excelente a clorela, muito, muito bom. Que acaba se tornando um suplemento ali para tua alimentação, que você pode acrescentar no seu suco verde. Ela é extremamente desintoxicante, super legal, tá? A clorela. Bem legal para a imunidade também. Tá certo? Alguém mais tem alguma dúvida? Eu vou deixar essa live salva. Então, olha, nosso encontro tá marcado toda quinta-feira, o nosso Momento Fit aqui na Duas Marias, para falarmos sobre assuntos relacionados à alimentação, à saúde, né? A saúde do seu corpo, alimentação saudável, tudo que você precisa saber para, além de comer bem através das nossas comidinhas, você saber o que fazer também no seu dia a dia, nas outras refeições, no que diz respeito ao consumo de água, ao seu sono, à atividade física, tudo isso precisa andar junto com uma alimentação equilibrada. Ó, a Jean Closet está dizendo: comecei a beber água constantemente, mas acordo várias vezes para fazer xixi. Por que tanto de madrugada? Olha, então você precisa olhar o seguinte, Jean. Você precisa tomar água ao longo do seu dia e evitar a água próximo ao horário de dormir. Se você está urinando de madrugada, é porque você está tomando muita água próximo do horário de dormir, tá? Então evita tomar água 1 hora a 2 horas antes de dormir, que daí você vai ter urinado tudo já. Porque não é legal ficar acordando para urinar, tá, gente? Isso atrapalha muito o sono, né? A Priscila tá dizendo: adorei a live, tema muito bem esclarecido. Minha pergunta não é direcionada ao tema, mas a Duas Marias. Sou vegetariana e gostaria de saber se pretendem ampliar as opções veg. Sem dúvida, Priscila, esse é o nosso objetivo. Ainda para este ano, alguns lançamentos de pratos vegetarianos e veganos. E para o próximo ano também, sim, ampliar essa linha. O vegetarianismo, o veganismo veio para ficar, né? A dieta plant-based veio para ficar. A gente reconhece isso, a gente tem visto cada vez mais clientes, né, demandando dessas opções. E a gente quer, sim, abraçar
essa galera que tá aí investindo numa alimentação sem carnes, tá? Tanto quem é vegetariano quanto quem apenas quer comer alimentos, priorizar, né, a alimentação sem carnes, é uma realidade, tem crescido muito e a Duas Marias tá atenta a isso e sim, a gente já tá elaborando pratos. A gente lançou um agora, recentemente, tem acho que uma semana atrás, não sei se você conheceu, que é o estrogonofe vegetariano, feito com banana da terra e cogumelos, ficou muito gostoso, muito bom. E a gente usou, né, ingredientes orgânicos ali, a banana da terra vem lá do Espírito Santo, maravilhosa, ficou super legal no prato, eu amei, composta com arrozinho, ficou bem legal. Então fica a dica aí pra você experimentar, Priscila. Perfeita live, obrigada, Gin. Olha, gente, espero que vocês tenham gostado. E venham na próxima quinta-feira, a gente vai divulgando aqui o tema, né, os temas das lives. E convidem outras pessoas para participarem também, serão muito bem-vindas. O assunto aqui é saúde, tá? É falar de nutrição, alimentação, tirar dúvidas. Eu tô super à disposição de vocês. Adoro esse trabalho, adoro fazer isso, né? Adoro dar aula de nutrição, tirar dúvidas. Quase uma consulta aqui comigo, tá bom? Então eu espero vocês na próxima quinta-feira. Beijo grande, ótima noite. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.